Um aperreio, viu? Boa noite, né? Graça e paz a todos. Valença. Kátia, 38 anos de casados, 3 filhos, 2 netos e 1 na barriga. Então vão ser 3. A gente já veio outras vezes aqui nessa igreja, né? Eu fico muito feliz da gente poder estar junto. Deus colocou no nosso coração exatamente amor e compromisso. Só um minuto. Boa noite, gente. A gente não deu boa noite. A gente começou se apresentando. É um grande prazer estar. Essa igreja já é parte da vida da gente. Faz um tempo já que a gente caminha com vocês e a gente sabe que o corpo de Cristo é família. Então, e a partir do momento que a gente conhece, é que se torna família mesmo. Então, a gente está aqui com o coração cheio de alegria para receber de Deus também, porque quando Ele nos chama para falar, Ele quer ensinar primeiro a gente, né? Para poder depois passar para a igreja. Então, que em nome de Jesus nós estejamos alinhados nele, para que a gente possa absorver genuinamente tudo que Ele quer entregar a gente. Amém? Amém. É assim, tá vendo? Um só corpo é assim, funciona assim. Um é mais avexado, o outro é mais tranquilo, né? Um passa por cima das barreiras, né? O outro já vai conduzindo, enfim. Mas é assim que vai caminhando. O casal é para ser assim. Eu tinha até convidado um amigo que é pastor aqui em Goiânia, da Igreja Episcopal, Walter Aleixo. Mas ele disse, eu vou, mas não veio. Eu vou cobrar dele, que eu não estou vendo. Pode vir. Eu estou olhando aqui assim, eu não consigo ver, de máscara, olha, pensa que é um negócio, né, atrapalhado, né? De máscara é um negócio. Mas assim, eu queria trazer, que Deus colocou no meu coração, foi exatamente amor e compromisso, gerando uma relação saudável. Porque às vezes a gente, como casal, a gente tem uma tendência a só pensar no amor. E outros só pensam no compromisso. E, de repente, se não tiver amor e compromisso junto, a gente não consegue alinhar muito bem as coisas, a gente não consegue costurar muito bem a relação a dois. Porque um ama demais e aquele amor passa por cima, atropela tudo, o outro tem muito compromisso, aí acaba não tendo tempo para amar, porque tem muito compromisso no coração e fica, enfim. E aí termina vivendo uma relação que é para ser uma relação tão gostosa, tão boa, a gente vive uma relação ruim. Olha a coisa para a gente pensar. Quanto tempo você não se tentou, se esforçou poder conquistar sua namorada, depois noiva, depois esposa, e você também, você mulher, para namorado, noivo, depois esposa, e de repente quando você consegue tudo, é como se você não tivesse conseguido nada. Porque a gente perde muito tempo brigando. A gente perde muito tempo discutindo, a gente perde muito tempo colocando o nosso individualismo, aquilo que a gente acha, e a gente deixa de viver a coisa que você lutou tanto para viver, que você buscou tanto para viver essa graça, para viver esse momento de estar junto. Nós estamos com 38 anos de casado, é um bocado de tempo já pela frente, já é um bocado. Então, se a gente não tiver cuidado e não tiver sempre alimentando, nutrindo a relação, a gente termina ficando 2 amigos. E Deus não nos uniu para ser amigos apenas. Somos namorados. Então, existem muitos casais que quando chega depois de 20 e poucos anos, aí perdem o interesse um pelo outro. E se os filhos começarem a sair de casa, aí já não se conhece mais, porque os filhos parecem que são aquela ligação, aquele elo que liga um ao outro. Se os filhos saírem, um olha para o outro e não sabe o que é que estão fazendo. É você. Então, se a gente não for alimentando, gente, a gente, em vez de viver aquilo, projeto lindo de Deus, uma história linda de amor de Deus, a gente começa a viver algo ruim. Porque a pior coisa que está é você viver com uma pessoa que você não quer estar junto. Não tem coisa pior. Mas você assumiu um compromisso diante de Deus, que era até que a morte separasse. E agora, José? E agora, como é que faz? Aí vai viver simplesmente porque firmou um compromisso? Ou você desenvolveu muito amor e ama demais, mas assim, não é uma relação saudável, porque é uma relação movida só por emoção, gente. Porque a gente tem 2 situações dentro de cada um de nós, é mente e coração. Emoção, desculpa, emoção e razão. Eu botei a mão aí, o povo olhou assim para mim, eu fiquei sem jeito.
Então, na nossa mente está a nossa razão, e no nosso coração está a emoção. Aí tem gente que é emoção pura, vive totalmente na emoção, tanto nos momentos de felicidade, de abraço, como também nos momentos de dúvida, de incerteza, de raiva. Aí a emoção passa por cima, atropela tudo. Eu, durante muito tempo na nossa relação, quando eu ainda não conhecia Jesus, toda a minha relação com o Cátia era desenvolvida através de emoção. E toda vez eu perdia a razão. Por quê? Porque a emoção você não ganha nunca. Se algum de vocês, eu tenho certeza que só é lembrar assim, se você tentou resolver algo na emoção, meu irmão, você perdeu. Perdeu no sentido assim, você não teve argumento para falar, porque a emoção, ela lhe atropela. Você não sabe nem o que diz, porque você começa a dizer unicamente coisas para machucar um ao outro. Lembra, Cátia é muito sabida, sabe? Desde pequenininha que ela nasceu sabida. Casou comigo, não, prova que não é uma mulher, né? É sabida. Mas assim, é muito interessante, porque ela sempre tem argumento convincente que me derrubava. Aí o que é que acontecia? Eu ia na emoção. Eu sabia que com ela eu ia perder toda vez. Aí eu digo, vou na gritaria. Mas não é assim que as coisas se resolvem, gente. Não é assim que a coisa se resolve. E aí eu gostaria que o meu irmão pudesse passar esse, né? Como é o nome do rapaz lá? Ah, passou, né? Olha, o amor sem compromisso, ele é vulnerável e frágil. E o compromisso sem amor, ele é uma tirania. Então, eu não posso só viver o amor, porque senão existe uma fragilidade dentro da relação. Como também eu não posso só viver o compromisso, porque senão é algo tirano, é assim, tem que ser assim e tal. E a relação não pode viver assim. Ela não suporta. A gente, como seres humanos que somos, a gente não suporta essa pressão, que às vezes, olha, foi assim, você assinou, você disse que era assim, olha a casa. Gente, tem coisa, olha, graças a Deus, a gente é muito light lá em casa, essas coisas de... Mas eu conheço pessoas assim que, do tipo, eu tinha uma cunhada, não marca dizer nome, não, né? Ela me pega depois, vai dar em mim, né? É exatamente assim. Mas era daquela confusão, a gente chegava na casa dela, eu não sei o que lá, botava a mão na parede. Menina, ela vinha de lá com a esponjinha, sai daí. Passava. Então vivia uma coisa terrível, gente. Eu creio que não tem ninguém assim. Tipo aquela mulher que comprou um sofá, né? Na sala, botou um sofá bonito na sala, o marido chegou cansado, quando viu o sofá, alegrou-se, né? Aí tirou a roupa, então já sentou no sofá, ela veio de lá gritando, cabra safado, o que é que você está fazendo aí, não sei o que lá, ele, mas amor, estou sentado aqui no sofá, essa sala é de quê? De visita, você é visita, saia daí, opa aí. O cara não conseguia sentar em casa, no sofá, porque, gente, às vezes a gente vive isso, que relação é essa? É uma relação baseada só no compromisso, daquela é assim, não tem amor, não tem graça, gente, a gente precisa viver essa graça. Precisa viver a essência do que é bom, da alegria, da felicidade, da paz. E não esquecer que a gente também tem que ter os compromissos, né? Mas olha, o que é que acontece? Mas o amor com compromisso, ele se torna uma linda história de amor a dois, gente. Então, quando eu pego esse amor e gero nele um compromisso, eu tenho uma responsabilidade com Cátia, com os meus filhos, e diante de Deus, eu disse que ia estar com ela até que a morte separasse, eu não vou matá-la, né, para que isso aconteça. Eu tenho que esperar que seja natural, né? Olha o que acontece de interessante. O crente, ele casa, aí não se nutre na relação, são ou muito só de amor, muito só de compromisso, termina a relação lá na frente ficando ruim, aí começa a orar, Senhor, leva ela, Senhor, leva que ela já está boa de ir, já está madura para ir, ou ela dizendo, vai Senhor, né? Converte e leva, Senhor, converte e leva, né? Dizer, olha que coisa terrível. Já pensou você diante de Deus, de joelhinho, pedindo um ou outro? Porque você diz, eu nunca pedi isso. Mas Deus lê seus pensamentos. Deus, ele prescruta o coração da gente. Tudo que você pensou, ele sabe, né? Pode ser que tem gente que já pensou muitas vezes, olha, peça perdão, chegar em casa, se ajoelhe lá, no milho, né? Perdão, Senhor, porque eu desejei a morte do meu cônjuge. Eu não, nunca fiz isso. Mas na grande realidade, queridos, vamos construir, então, uma linda história de amor. E eu queria, nessa noite, que a gente pudesse estar nos ajudando aqui, né? O casamento, ele foi constituído para ser durável. E um ser suporte do outro. Gente, tudo que Deus faz é perfeito. Vocês creem nisso ou não?
Tudo é perfeito, gente. Então, esse Gênesis 2:24, quando diz assim, deixará o homem pai e mãe, se unir-se à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, isso é real, meu irmão. Isso é verdadeiro. Mas o que é que acontece? A gente se junta, mas a gente não se junta. Por quê? Porque a gente continua querendo ser individual, um do outro. Então, vamos fazer o nosso casamento ser durável, mas o durável que tenha graça, gosto, que você tenha vontade de voltar para casa. Tem marido que passa mais de 10 voltas na casa assim, esperando que a mulher durma. Vum, 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 vum. Sai do trabalho e fica rodeando ao quarteirão. Para só chegar, não, nessa hora quando chega ela está dormindo. Ou se não, tem mulher que quando o marido abre o portão da garagem, ela corre para a cama e se deita. Não se aguentam mais. Vamos mudar isso na vida da gente? Vamos viver com a graça de um ter o outro, de ter saudade. Tudo na vida a gente precisa de cuidado. Você faz seguro de carro, plano de saúde, tudo isso por quê? Porque você está cuidando. Você, na sua casa, tenta proteger com o cachorro, da grade, isso é cuidados. Então, tudo na vida precisa de cuidado. Então, o nosso casamento também precisa de cuidados. Olha esse texto que está lá em Marcos, que é bem interessante. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Olha que coisa interessante. Jesus aqui tinha saído para orar, e todas as vezes que ele voltava, ele pegava Pedro e os outros dormindo, e ele cobra, você não, nem 1 hora você pode ficar. Então, vamos pegar um princípio, esse princípio daqui de cuidar, que é um princípio bíblico, vigiar e orar é um princípio bíblico, então eu posso trazer esse princípio para dentro da minha relação. Você tem vigiado, você tem orado pela sua relação. Que tipo de oração você tem feito a favor do seu cônjuge? Vocês têm orado juntos? Clamado juntos? Eu e Cátia, a gente está numa dificuldade agora, porque Cátia já está com sono. Ela tem acordado muito cedo, 5 horas da manhã, ela se acorda agora, vai andar da praia e depois vai trabalhar. E chega à noite. Quando ela chega de noite e que a gente se encontra, toma café, menino, da 8h30 da noite ela lona, está dormindo. Cedinho está dormindo. Mas eu entendo, né? Já uma coroa, já não tem tanto, né? Não aguenta tanto vigor. Vou me defender. Noite é feita para quê? Então, quem está certa? Porque desde de criança que eu tenho um negócio de assistir filme, às vezes eu rompo a madrugada, mas estou mudando. Então, é muito interessante, veja, cuidar é um princípio bíblico. Jesus disse, vigiai e orai. Então, vamos cuidar do nosso casamento? Vamos ver como a gente pode cuidar do casamento, para que a gente tenha um casamento bom, salutar, um casamento saudável, um casamento que seja eterno, mas não dure enquanto for eterno, mas eterno enquanto durar. Então, que a gente possa construir algo bacana, de você chegar em casa e dizer, opa, cheguei, e ela dizer, você chegou, meu amor, estava aqui esperando. Isso não vai acontecer sempre, claro, porque somos seres humanos, mas a gente pode então desfrutar pelo menos da maioria do tempo sendo real, gente. Aí tem gente aí pensando na cabeça, é porque você não conhece. Não conheço, não. Não conheço sua mulher, como eu não lhe conheço também. Então, você também não é florzinha que se cheira. Então, você começa a se olhar no espelho e reconhecer quem você é. Porque é muito fácil eu dizer, Cátia não faz isso, não, ela não gosta. É uma coisa mais fácil do mundo, porque é a minha visão. Mas e ela dentro da relação? Como é a visão dela da relação? Junto a mim, quem eu sou também dentro da relação dela. Então, a gente precisa fazer o quê? 3 pilares. E para que a gente possa se manter. Então, veja esses 3 pilares. Por favor, meu amigo. Pode passar para o outro. Comunicação, transparência e unidade. Você quer falar alguma coisa assim, a respeito dessa introdução? Por favor. Em relação ao que Valência colocou, né, de amor e compromisso, antes de a gente perceber como é que a gente está conduzindo a relação, a gente precisa ser confrontado com o que significa para nós casamento. Porque a palavra do Senhor fala de uma forma muito consolidada. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E
A palavra de Deus, ela fala sobre casamento de forma profunda todas as vezes que ela cita casamento. Então, para o Senhor, casamento é casamento. A gente precisa viver o que a palavra fala de casamento. Porque se a gente não estiver vivendo o que a palavra fala de casamento, a gente já não está vivendo casamento. Aí a gente precisa ajustar lá no nascedouro. Então, o que é para a gente casamento? O nosso casamento realmente é o casamento proposto na palavra de Deus? Ou é o casamento que o sistema nos impõe, que o mundo nos molda? Porque a coisa mais terrível para um crente é ser moldado pelo mundo. Por isso que a palavra do Senhor diz: renove a sua mente, renove. E renove é um mandamento. Eu muitas vezes vejo as pessoas dizendo: eu peço tanto a Deus para renovar a minha mente. Eu digo: não tenho que pedir a Deus, não. É você que tem que renovar. Deus já fez tudo, tudo já foi consumado. Então, a partir do momento que o meu casamento não é casamento, eu já começo negativo. Então, o que é para a gente casamento? Nós somos homens e mulheres que professamos a fé em Jesus e que o Espírito habita em nós. Eu acredito que as pessoas que professam a fé em Jesus têm convicção de que o Espírito habita em nós. Se o Espírito habita em nós e o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos instrui, é Ele que nos convence, é Ele que nos dirige, é Ele que manifesta através de nós a glória de Deus, o que é que está faltando? Porque Ele já fez tudo. Então, que o processo de aprendizado seja nele e que a gente possa perceber que tem algo a ajustar no início de tudo. Porque se tem algo a ajustar no início de tudo, não adianta a gente estar remendando as coisas lá na frente, porque a base está bichada. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender o que é para o Senhor casamento e o que é para nós casamento, e que a gente possa alinhar com Ele, para que casamento seja casamento. Porque senão a gente já está vivendo em pecado, em infidelidade, em adultério à essência, há muito tempo. Amém? Então, queridos, essa comunicação, unidade e transparência vai servir como uma base para que a gente construa um casamento saudável, um casamento bacana, onde você possa desfrutar. Tu pode passar, por favor, comunicação? E aí, olha, comunicação é fundamental dentro de uma relação. Então, o diálogo de pessoas adultas, queridos. A gente tem que sair dessa coisa de ser criança. Às vezes a gente persiste naquela coisa de ser criança dentro da relação, de ai, ui, bichinho, vou para casa de mamãe, vou para casa de papai, vou falar com o pastor, vou falar. Você tem que tratar um diálogo adulto, um com o outro adulto, colocando as coisas verdadeiras, aquilo que precisa ser colocado. E aí eu digo, você é homem, porque o homem tem mais dificuldade nessa situação, porque ele tem medo de conversar. Não tenha medo de conversar. Só pegue argumentos que sejam argumentos saudáveis para conversar. Tem uma história na Bíblia, um contexto na Bíblia muito interessante, que diz assim, Paulo diz assim, que o homem deve aprender a amar a esposa. E diz que a esposa tem que aprender a respeitar o marido. Isso é muito importante nesse diálogo, nessa comunicação. Porque tem vezes, a mulher é muito impulsiva e a mulher tem um desejo muito grande de resolver as coisas no momento. Exato, olha, tem que resolver agora. Mas às vezes não é bom aquele momento para o homem. Porque ele está com raiva, ele não vai saber falar nada, a não ser machucar você. Se ele disser, agora não, a gente conversa depois. Por que você tem que ficar? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Ah, não, agora não. Ele já começou, tem que ser agora. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser agora? Porque não pode esperar um pouco até o coração daquele homem acalmar um pouquinho e você conversar e ele ter condições de conversar. Porque senão ele só vai te machucar. Você sabe disso. Eu não estou falando besteira aqui. Todas vocês sabem disso. E eu sou homem, eu sei como funciona a parte do homem. Então, se ele disser assim, espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Não fique tanto querendo, blá, 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 tem que ser, blá, 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 tem que ser rápido. É brincadeira, bicho.
Parece um raio com a pilha ligada à eterna, né? Então vai lá, dá uma desligada, tem calma. E o homem tente construir argumentos e conversar com sua esposa em amor, querido. Ela lhe respeitando e você em amor. Do outro lado, a gente vê, diálogo de pessoas adultas, e aqui, diálogo de construtivo e não destrutivo. Se é uma pessoa que às vezes a gente só conversa com o nosso cônjuge, você não presta, você não vale nada, você é isso, você... O que está construindo aí, queridos? Nada. Sabe um grande problema que tem na relação? É que, vamos dizer, está a Cátia discutindo alguma coisa, e ela começa a me maltratar, então eu já não escuto mais o que ela diz, porque eu já estou formulando na minha cabeça algo que vai machucar ela mais ainda. Então fica uma disputa de quem machuca mais o outro. Então, o que se conversa, ninguém sabe o que foi, porque a intenção não é mais a conversa, a intenção é machucar, a intenção é ferir. Eu vou dizer aquilo que ela vai, agora ela vê, aí, pá! Aí ele, é assim, então, aí fica os dois. Sabe quem é que está aplaudindo? Satanás, está ali só assim. E a gente fazendo papel de trouxa, papel de besta. Então, esse diálogo tem que ser maduro e construtivo. Vá conversar, coloque no seu coração o desejo de trazer coisas boas para a sua relação. Você não vai discutir para machucar, você vai discutir porque você quer alimentar seu casamento, você quer que ele saia dessa condição, porque você está construindo um alicerce profundamente sério de uma relação diante de Deus. Você disse sim, foi diante de Deus. O diálogo de paz e não de guerra. Diálogo de razão e não de emoção pura. A emoção vai ter que ter, claro, nós somos seres emocionais, nós temos sentimentos, a gente sente. Mas não pode ser emoção pura, tem que ser racional, você tem que ser racional naquilo que você disser. Ainda está no mesmo, irmão. Comunicação. Né? Então eu coloquei exatamente essa foto, você vê. Normalmente, numa relação de diálogo do casal, quase a gente não vê essa situação. Porque quando vai se tratar, é os dois em pé, cada um querendo ter uma aparência de mais força, quando não tem nada a ver, gente. Tu já pensou, você está fazendo guerra com a pessoa que você mais ama? Com a pessoa que você largou tudo para estar com ela ou com ele, e de repente você em guerra. Vamos viver a paz. Jesus Cristo, a todo momento, ele só fala paz. O que foi que Jesus disse? Eu sou a paz. E depois ele disse, eu dou a paz a vocês, a paz diferente que o homem dá. A minha paz é diferente. É uma paz em meio às dificuldades, gente. E ele vem e coloca uma coisa bacana, uma coisa de paz em nossos corações. Então, comunicação. E o texto, peguei lá de Colossenses, é interessante que diz, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenha a resposta certa para cada pessoa. Você já pensou nisso? E que a sua conversa tenha um tempero gostoso. Quem é que não gosta de comer comida gostosa? Um tempero bom. Quando a gente acaba, a gente logo, eita, que o tempero estava gostoso. Na conversa também, uma conversa gostosa, você sai e não quer acabar da conversa. Mas é interessante, a gente gosta de conversar com um amigo, com uma amiga, com um patrão, com um empregado, seja o que for, e a gente não gosta de conversar com o nosso cônjuge. A pessoa que mais você deve acreditar confiança é o cônjuge. Porque é a pessoa que mais lhe ama, gente, por mais que estejam passando por algum tipo de dificuldade, é a pessoa que você se entregou, uma profunda intimidade, é a pessoa que mais lhe conhece. Precisa ser o seu melhor amigo e a sua melhor amiga. Então, comunicação, amém? Tem uma coisa interessante, eu me lembrei da questão de comunicação. Uma vez, né, aquela coisa, a esposa quando chega no começo do ano, encontra com você e diz assim, olha, final de ano e tal, esse ano, no meu aniversário, você vai me prometer que a gente vai para o shopping. Dia 1 de janeiro, o aniversário em maio, o cara promete tudo, né? Tá, vou, claro, vamos estar juntos no shopping. Mas maio chega, meu irmão. E cai exatamente no dia da pelada, ó. Botando meião, botando as coisas lá, vai trocando de roupa, aí chega a mulher. O que significa isso? O que é isso? Não, vou bater pelado hoje, não é sábado? Sim, mas você sabe que dia é hoje? Seu aniversário? Sim. Não acredito que você esqueceu. Você me prometeu. Aí já brota aquela primeira lágrima, né?
É porque foi que eu prometi, meu Deus do céu, porque ele não sabe nada, ele está claro, ele não sabe, ele é homem. Prometi o quê? Me diga o que foi que eu fico. Vai ficando aperreado, porque a mulher começa a ficar com o olho, cara de lágrimas, ou de choro. Aí me diga, não, você disse que hoje ia para o shopping comigo. Aí ele detesta shopping center. Eu vou bater pelada e volto e a gente vai para o shopping. Não, você disse que era hora, então e aí começa a confusão, e vai para dentro, vai para fora, e o cara fica naquela. Se senta no sofá, aí nem tira o meião e nem bota, tá entendendo aquela? Na expectativa, né? O que é que vai dar? Se ela disser, não, vai, o cara vai. Se a coisa engrossar, ele tira, e você fica naquela, né? Meio meião calçado. Bem que mamãe disse, todo homem é igual, aí pronto, aí começa aquela confusão, aí a voz começa a aumentar, e o homem está ali sentado, não, calma, amor, não, deixa, eu vou, eu jogo só meio tempo, e começa a tentar ver uma situação de convergência, mas assim, ele também não perdendo a pelada. Até o momento que aí ele vê que não tem jeito, que a bem braba, chorando, gritando, ele diz, não. Tá bom, aí tira o meião, bora pro shopping. Agora eu não quero mais. Mulher é assim ou não é? Agora eu não quero mais não. Você só vai por isso. Aí pronto, aí começa no ouvido do cara, não, aí o caba vai lá, rapaz, para. Aí já o cabo estoura. Eu não disse, você é um cavalo. Irmão, não tem cavalo que aguente. Não. Não estou ensinando, não. Eu contei uma história. Uma história. Então, para o pessoal rir um pouquinho. A decisão acontecerá na força dos melhores argumentos. Amém? É isso que eu e você, homem, precisa começar a aprender. São os melhores argumentos. A mulher se capacita, ela se prepara, gente. A mulher, quando vem conversar com você, ela vem toda afiadinha. A gente precisa se preparar. A gente precisa entender do que a gente vai falar, porque senão é lona, toda vez a gente vai ser nocauteado. Prepare bons argumentos. Aí eu trouxe esses dois textos, um em Tiago e outro em Efésios, que diz assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem de se irar. Olha que coisa interessante. Não se preocupe tanto em falar, em colocar ideia. Se preocupe em escutar e entender o que está sendo falado. E Efésios ele traz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E todas as vezes que você perde o controle, quem é que toma o controle da sua vida? O diabo, meu irmão, que deita e rola na sua casa. É o diabo que deita e rola na sua casa. Nós somos que pecamos, mas ele é que influencia. É ele que vai trazendo esse desejo da gente fazer aquilo que a gente não quer. Então, seguindo esse princípio de uma comunicação saudável, com certeza vocês não vão sofrer esse dano, essa ira. E uma coisa interessante é, precisamos saber ouvir as nossas auxiliadoras. Gente, se Deus botou a mulher como auxiliadora, é porque ela tem alguma coisa que para nos facilitar, para nos ajudar, gente. Senão o nome não seria auxiliadora. Deus botaria, vou fazer para você uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, mas ele disse uma auxiliadora, gente. Alguém que vai trazer sempre uma palavra, que vai trazer sempre alguma coisa. Eu lembro de um momento que eu tomei uma decisão na minha vida e não escolhi a Kátia. Eu quebrei todo o meu negócio, mas ela disse, a mulher tem uma coisa que é impressionante, ela tem uma sensibilidade muito grande, tem um vislumbre daquilo que pode acontecer. A gente precisa escutar mais as nossas esposas. Gente. E foi a nossa mãe que passou para elas, né? Porque é mãe também, né? Olha, eu vou dizer, mas é só para a gente rir um pouquinho. Conselho de mãe e de mulher não é conselho, é agouro. Porque eu nunca vi um negócio desse, meu Deus do céu. Se ela disser não faça, não faça não. Lembra quando você era pequeno? Vai jogar bola, bota o sapato, menino. Não, mamãe. Ai, vai terminar cortando o pé. Menino, não tem outra. Você chega em casa assim, com o pé furado. Se a mulher disser não vá, não vá não. Que é bronca. É bronca, estou dizendo. Eu armei uma estrutura muito legal. Que pensava que ia dar certo. E ela, mago, não vai, mago. Ainda fiquei com raiva dela e fui fazer essa sociedade e terminei perdendo tudo. Olha, para aí. Eu estou até pensando em botar você na justiça, viu?
Ajudador, é. A gente tem que ouvir mais ajudador, amém? E outra coisa na relação. Então, a comunicação ficou entendido, essa questão de comunicação. Tu quer falar alguma coisa? Essa carta é uma figura, viu? Transparência também. Então, comunicação, a gente entende que a gente precisa ser uma comunicação saudável, salutar, para poder a gente caminhar. E os melhores argumentos é que vai mostrar uma ou outra decisão a ser tomada. Mas a transparência, gente, isso é muito importante. Sem ela não há como caminhar na verdade. O que é a transparência se não é a verdade? A Bíblia fala de se ensina ou não, é ou não é? Por que casais, um mente para o outro? Sabe onde é que a gente mente mais? Salário. Eita, menino. Questão de finanças é um esconde para cá, outro esconde para lá, não faz, é fazendo escondido. Será que isso está agradando a Deus? Será que essa falta de... Será que você pega o seu celular, vamos dizer, meu celular está ali, Kátia vai lá no meu celular, aí ela não sabe a minha senha. Ela pega meu cartão do banco e não pode sacar porque ela não sabe a minha senha. Será que isso é certo, gente? Se é a pessoa que eu amo, se é a minha esposa, a pessoa que eu confio, então eu não confio, eu estou dormindo com o inimigo. Aqui entre a gente, nossas senhas, todo mundo sabe. Já pensou até, existem situações que o homem ou a mulher morre e para descobrir as coisas é uma dificuldade, porque nenhum sabia com o outro. Você bota o celular. Olha, eu digo o seguinte, quem tem senha de celular que a mulher não sabe, ou a mulher que tem e o marido não sabe, é porque está escondendo alguma coisa. A mulher chega no celular, ou está escondendo alguma coisa, ou tem alguma coisa. Por que não pode abrir um outro celular, do outro? Então, eu não acho que isso é transparência, eu acho que é tudo dentro de uma relação. A vida a dois não é um teatro, gente. Vocês já pensaram nisso? Que vocês, às vezes, as pessoas vão chegar, né? Ô, amor, beijo, beijo, abraço. O cara vai embora, aí um larga para o outro, para um lado, ninguém sabe de nada. Transparência, a gente precisa viver essa transparência. É um pilar que vai dar sustentabilidade à nossa casa, ao nosso casamento. Quando o Gênesis diz que nós somos um só corpo. Tem gente que fala assim, eu sou autêntico. O que é que eu quis dizer com esse eu sou autêntico? Franqueza não é grosseria. Claro que é. Tem gente que é grossa, que é grosso, mas diz é porque eu sou autêntico. Não é. Deus sempre falou a verdade, foi autêntico, mas sempre falou as coisas que precisávamos ouvir, mas com amor no coração, com graça no coração. Para Kátia me entender, eu não preciso gritar, gente. Para eu dizer que esse notebook é preto, eu só ia dizer, é preto. Eu preciso dar um grito e dizer que é preto. Então a gente precisa entender que a grosseria é porque tem algo escondido dentro de mim que eu não estou conseguindo ser transparente para minha esposa. E estou vivendo um teatro na minha relação com ela. Precisamos ter transparência em tudo na relação. Até mesmo se você fizer algum erro, alguma falha, você precisa ser homem suficiente, mulher suficiente, para sentar junto do seu cônjuge e dizer assim, senta aqui, errei, falhei, aconteceu isso, eu preciso que você me perdoe, eu preciso caminhar junto. A gente precisa ser transparente, gente. Quem é o pai da mentira? Quem? Se eu estou mentindo, eu estou a favor de quem? A Bíblia fala muito claro nisso. Se eu minto para a pessoa que mais eu tenho que confiar, que relação eu tenho com essa pessoa? Transparência, queridos, é uma vida pautada na verdade. Olha o que Coríntios diz, que eu acho muito lindo. Diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É verdade em cima de verdade. Quando eu abro meu coração com verdade para a Kátia, eu tenho uma relação muito mais saudável do que se eu construir com ela mentira. Transparência é tudo numa relação. Sim, sim, não, não. É muito interessante quando a gente fala sobre coisas que a gente sabe que é difícil. É difícil colocar em prática. É um desafio. É o tempo todo a gente precisando, de forma intencional e provocativa, fazer acontecer, para que a verdade de Deus seja aquilo que rege a nossa vida.
Se a gente não fizer de forma intencional e provocativa, a gente não vai conseguir, porque é desafio e é mandamento. A nossa parte insegura, ela vai levar a gente para o que a gente é acostumado a fazer desde pequenininho, que é se defender. Quando você se comunica gritando ou desrespeitando o outro, isso nada mais é do que a sua defesa falando. Você não está praticando ali a comunicação, você só está se defendendo de algo que tensionou a relação. Então, não tem resolutividade nenhuma. É só para cumprir que DR aconteceu. Só que só foi DR e não resolveu nada. A coisa mais significativa na vida de um homem e uma mulher, adultos, porque só quem casa é adulto, criança não casa. Então, se você olhar para a sua conduta dentro do casamento e perceber que a sua conduta está sendo infantil, o seu casamento vai à falência. Ou você se confronta para amadurecer, ou então não existe casamento, porque criança não casa. Se você reage como criança, você está dentro da relação em julgo desigual, em peso desigual. Então, a gente precisa ser confrontado por a gente mesmo para poder entender como é que a gente está lidando com a relação. Porque a primeira evidência de um adulto é ser responsável pelas suas atitudes. E a coisa mais difícil do mundo é a gente ser responsável pelas atitudes da gente de forma natural. Tem que ser provocativa e intencional. Tem que ser algo pensado. Eu sou adulto e eu não posso estar me comportando como se eu fosse uma criança que menti para papai e mamãe e estou me defendendo, gritando, berrando, para poder encobrir o meu erro. Se a gente não entrar num processo de realmente construir com as nossas mãos, com a nossa convicção e com a nossa decisão, a gente vai passar pela vida sem saber o que é casamento. Então, que em nome de Jesus, a nossa comunicação seja uma comunicação consciente. Porque o que nos faz ser imagem e semelhança de Deus é essa nossa condição de escolher. Eu escolho ser. Porque quem vive emoção é bicho, é animal. A única criação de Deus, o único ser criado por Deus que tem consciência é o homem e a mulher. Então, se a gente não viver na consciência, a gente está vivendo feito um animal irracional. E essa consciência, ela só entra em ação se eu, de forma intencional e provocativa, chamar ela para ela estar dirigindo a minha vida. Por isso que a palavra do Senhor, o tempo todo, ela nos instrui para que nós tenhamos convicção da responsabilidade que nós temos. Isso é que nos faz imagem e semelhança de Deus, sermos seres responsáveis, que podemos criar compromisso e responsabilidade nas nossas relações como um todo. Então, que a gente esteja atento a isso. Que a gente provoque o tempo todo para que os nossos pensamentos sejam agradáveis. Tudo que for bom, agradável, de boa fama, que ocupe os vossos pensamentos. Todas as palavras sejam palavras que levem à construção de afeto, sejam palavras amistosas, gostosas. Isso só acontece se a gente estiver escolhendo fazer. Então, que em nome de Jesus a gente receba de Deus uma porção de impacto nessa noite, para que, de verdade, a gente possa escolher construir algo profundo. Porque não adianta a gente estar ouvindo a palavra, não adianta a gente estar lendo a palavra, se alimentando da palavra, se a gente não está escolhendo guardar essa palavra de forma intencional e provocativa o tempo todo, para que essa palavra seja a verdade da vida da gente.
E não justificativa. Ah, não, eu sou assim porque minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, meu isso, meu isso. Aí tudo tem justificativa. E a palavra do Senhor diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então, a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós não somos resultado do que fizeram com a gente. O Espírito Santo de Deus, quando ele habita em nós, a nossa identidade é mudada. E a gente precisa atualizar essa identidade. Tem dores? Tem. Tem feridas? Tem. Mas eu escolho usar tudo que eu vivi para o louvor da glória de Deus, para que a minha identidade seja alinhada ao Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim e que agora eu sou dele, eu sou filha dele, eu sou amiga dele, eu sou serva dele, eu sou tudo dele. Ele diz, eu vim para separar pai de filho, mãe de filha, irmão de irmão, porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, a gente não tem mais nada a ver com o que fizeram com a gente. Tudo em nós é para Deus e por Deus. Então, vamos levar muito, muito, muito a sério, para que essa semente seja algo que toque no nosso casamento e mude, ajuste. Mude não, traga o real sentido do casamento. Que essa palavra seja algo que alinhe a gente com o propósito de Deus em relação a sermos homem e mulher para a glória dele. Amém? Em João 17:17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, ela é a favor de tudo na vida da gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a palavra do Senhor diz conhecereis a verdade vos libertará, em relação à palavra de Deus, tudo em Deus é para todas as áreas da vida da gente, porque nós somos seres espirituais vivendo num mundo físico. Então, tudo em Deus é para tudo na vida da gente. Então, conhecer a verdade do que eu estou vivendo na minha relação vai fazer com que eu seja liberto. Conhecer a verdade do que eu estou vivendo na minha profissão vai fazer com que eu seja liberto. Conhecer a verdade do que eu estou vivendo como pai, como mãe, como irmã, como serva, vai fazer com que eu seja liberto. Então, a gente precisa o tempo todo estar sendo confrontado com a verdade. Amém? Em 2 Coríntios, eu estava lendo ainda. Pronto. Em 2 Coríntios 13:8, fala, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E isso tem tudo a ver com a transparência. A transparência é exatamente uma verdade em movimento. É a verdade em movimento. Então, quando eu sou transparente, a verdade está na minha vida. A verdade está nas nossas vidas. Pode passar, querido. E aí a gente vai para o último pilar. O primeiro pilar, comunicação. O segundo, transparência. E esse terceiro, unidade, queridos. A unidade, ela vai, na grande realidade, a unidade, ela remove os limites da nossa vida. Vamos dizer, se eu estou com Cátia, eu sou uma força de família. Mas a pessoa, Cátia, lutando de um lado, eu lutando de outro. Olha que coisa terrível. Nenhum casal, queridos, consegue sobreviver na falta da unidade. Porque são duas forças que estão indo para caminhos diferentes. O que é que acontece? O próprio Jesus Cristo disse o quê? O que é que está escrito ali? Olha, o reino dividido não subsiste. Então, se na minha casa, a minha relação, ela está dividida, como é que essa construção familiar vai caminhar? Como é que meus filhos vão ter pais que eduquem, que cuidem, que protejam, que alimentem? Não tem como fazer isso. Então, é na unidade que a gente vai vencer as dificuldades da vida, é na unidade. A fortaleza do casal está na unidade em quem? Em Cristo Jesus. Porque
Toda vez que eu vou fazer um casamento, eu sempre tenho umas reuniões anteriores. E eu pergunto sempre às pessoas: você tem certeza que você quer casar com ele? Ou que você quer casar com ela? Dê uma olhadinha, veja, ele tem assim, ele é meio feinho, né? Você está vendo? Né? Porque depois que disser sim, meu irmão, não tem como voltar atrás. Então a gente está levando a sério o casamento ou não? A gente está brincando de casar. Então, essa unidade, quando eu me casei, a palavra de Deus é muito clara: deixará o homem pai e mãe, se iniciar a sua esposa, e os dois, ou se iniciar a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Jesus Cristo, ele atesta isso lá na frente. Ele diz também: olha, deixará o homem pai e mãe. O que Deus uniu, o homem não separe. Paulo, lá na frente, em Efésios, diz também, quando ele vai dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Essa questão de submissão, eu gosto até de explicar, porque tem homem que, quando ouve essa palavra, ele se anima: submissão, você é minha. Gente, o homem recebeu uma missão de Deus, amém? A mulher está submissa a essa missão que o homem recebeu de Deus. Se ele estiver fora dessa missão, você não está submissa a ele. Porque aí seria tirania. E Deus não é tirano. Ele dá uma missão porque ele sabe que essa missão é perfeita. E ele porque você sabe que a gente, em Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28, ele vai tratando quando ele cria o homem, né? Porque na grande realidade, Deus cria o homem no coração. O homem está criado no coração de Deus, um amor louco. Deus nos ama de forma incondicional, que ele entregou seu filho por mim e por você. Então a gente não tem que questionar esse amor. Mas ele criou no coração. Aí diz que muito, muito claro que criou homem e mulher, imagem e semelhança dele. Ponto. Nós somos iguais perante Deus. Mas o homem foi criado antes. Ele deu algumas coisas ao homem e depois é que ele bota o homem num sono profundo, tira da costela e faz a mulher. Vocês lembram desse texto, né? Então Deus cria o homem, mas ele cria a mulher do homem. Mas isso não tira dela a graça de Deus. Pedro lá na frente fala que a mulher é a parte frágil da relação, que a gente tem que tratar ela com cuidado. Eu e você, homem, a gente tem que tratar ela com cuidado, porque Deus deu essa responsabilidade a mim e a você. Começou Deus lá do Éden, Adão falhou. Por quê? Se Adão tivesse tomando conta de Eva, com certeza ela não tinha cedido para a ilusão da serpente. Você vê que a conversa é Eva com a serpente. Depois é que entra Adão na história, quando ela leva para Adão do fruto da desobediência. Eu estava pensando um dia, eu conversando com os amigos, porque é o seguinte: por que a mulher cedeu ao fruto? Ao caso, a desobediência. E a gente pensando, porque a mulher sempre foi muito. A gente vê que a mulher é uma pessoa que. Mas eu acho que ela não aguentou, foi quando a cobra disse. A serpente olhou para ela e disse assim, ela viu que ela não cedia, aí ela disse assim: emagrece. Aí a bicha foi nessa. Não resistiu. Quando ela disse emagrece, aí ela disse: estou nessa. Brincadeira. Mas assim, a gente tem que entender que essa unidade, né? Olha que texto lindo lá de Mateus, capítulo 18, do verso 19 ao 20, diz assim: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Imagina um casal que está obedecendo os princípios de Deus, porque a palavra de Deus diz que deixará o homem pai e mãe, se iniciar os dois formarão a sua carne. Lá no Gênesis 1:28 diz que Deus diz que abençoou o homem, deu ao homem um mandado para ele crescer e multiplicar. Então você está o quê? Está no propósito de Deus. Eu me uni, minha mulher, a gente está crescendo, está multiplicando. Imagina então se a oração da gente não chega no altar do Senhor. Porque ele disse aqui, se 2 ou 3 estiverem em meu nome. Imagina a gente que é 2 sendo um só, na força do amor de Deus, a gente joelhos dobrados e não clamar a Deus e Deus não atender um pedido. Claro que sim, Mas o que é que acontece? Se a gente for ver lá em Pedro, não sei se eu copiei, mas copiei sim. Pode passar aí, irmão. Olha que coisa interessante. Volta um atrás aí. Pedro 3,7, olha. Quando estamos em discórdia na relação, olha a tragédia que acontece. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja o quê?
Eu quero ouvir bem alto, de forma que não seja o quê? Interrompidas, querido, as suas orações. Você sabe o que é isso? Se você não tiver de bem com sua esposa, se você tiver a esposa e marido, os dois, com a relação rompida, as suas orações não encontram o coração de Deus. Você já pensou nisso? Tem gente que pega esse texto e rasga da Bíblia. Na grande realidade, Deus não está trazendo peso, Ele está trazendo uma saída para a relação da gente. Ele está dizendo assim: filhos, vivam em paz porque eu escuto o que vocês pedirem a mim, eu escuto, use meu nome porque eu escuto. Agora, se vocês não tiverem em paz, não tiverem uma relação saudável, eu não escuto. Gente, isso é muito sério, gente. E a gente não leva a sério as coisas que tem escrito na palavra de Deus. Unidade, queridos, unidade. Eu preciso ter unidade com a minha esposa. E eu preciso ter unidade com o meu esposo. Já pensou? A força do poder da oração, os dois de joelhos, com as mãos levantadas a Deus, glorificando, clamando a Deus, gente. Mas você quer lutar com sua força? Você quer fazer do seu jeito? Sabe o que é que acontece? A gente escuta uma palavra dessa. E a gente não tem vergonha na cara. E continua do mesmo jeito. E depois vai dizer que Deus é ruim. Não, porque Deus não olha para a minha casa. Misericórdia. E quando eu falo para mim também, amém? Para mim também. Eu sou o primeiro a ouvir, porque eu tenho que pensar para falar. Unidade. Olha o que Amós coloca de uma forma muito interessante, muito usada esse texto até. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Como é que vai andar junto, gente? A gente precisa somar, sabe? Multiplicar e deixar de dividir e diminuir na vida da gente como casal. Ela não é minha inimiga, ela é o meu presente. A palavra de Deus em Provérbios é muito claro que diz assim: o homem que encontra a sua mulher encontrou a benevolência de Deus, o presente, a graça de Deus. O melhor para a sua vida e para a minha, nossa esposa, nós. É o melhor presente que Deus podia nos dar. Aí o que é que a gente faz com esse presente? Às vezes a gente joga fora. Às vezes a gente trata de forma... Gente, o presente que Deus te deu. Ele diz assim: a benevolência é o que Ele tem de melhor. Ele me deu a mim e a você o que Ele tinha de melhor para mim e para você. E é nessa unidade que a gente deve viver. Homem, Deus nos deu a responsabilidade e nós precisamos exercê-la sobre a nossa casa. Somos a parte mais forte da relação, então temos mais responsabilidade. Logo, nós devemos amar, assim como Jesus amou. Aí depois você vai pegar assim, hoje quando você for dormir, chegar em casa, vai pegar a carta de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22 até o capítulo 6, o verso 1, 2 e 3, que vai trazer exatamente uma construção da relação do casal. Quando diz assim que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, olha que responsabilidade. Jesus fez o que pela igreja? Deu a vida, cara. Você tem dado a vida pela sua esposa? Não pergunta se fazer. Se eu chegar na sua casa, vocês ficarem tudo aqui, e eu for na sua casa conversar com seus filhos, o que eles vão dizer de vocês como casal? Uma coisa é se pensar, queridos. Eu e Cátia, nós tínhamos um discipulado, eu já estou encerrando. Eu tinha um discipulado que era uns 15 jovens, sei lá, né? Depois chegou mais um bocado, né? Ficou 25 jovens. Era menino que não se acabava mais. Isso em 97. E aquele jovem lá em casa era muito bom. Todo sábado a gente se encontrava, era maravilhoso. E um dia chegou 3 jovens, que eram 3 irmãs, que faziam parte do nosso discipulado. Aí chegou lá em casa, as 3 chorando. Aí uma chegou para mim e disse: pai, ela me chamava de pai também, quero conversar com o senhor. Eu disse: o que foi? Ela disse: vamos lá para o quarto. Aí eu fui com as 3 e a gente conversando, ela disse: o senhor precisa conhecer meu pai. Eu conheci o pai dela, além de ser da igreja, jogava bola comigo. Eu digo: mas eu conheço o seu pai. Aí ela disse: você conhece o pai de lá de fora da casa. O senhor precisa conhecer ele dentro da casa, o que ele faz com minha mãe, o que ele faz com a gente. Aí ela começou a chorar, as 3 em concordância. Meu irmão, eu fiquei louco, porque primeiro eu não podia chegar para os pais. A gente orou ali, eu ia tentar, mas o que será que nossos filhos estão falando da gente?
E eu fui perguntar, claro. Um era muito pequeno, o Mateus não tinha. Mas as meninas me disseram coisas que eu precisava ouvir. Quando há transparência, você não se importa com aquilo que você ouve. Eu sempre fui meio aquele cara meio rápido e não prestar muita atenção para muita coisa que eu deveria ter prestado atenção e que Cátia precisava me estar dando, Valência, presta atenção, está acontecendo isso. Sabe aquele cara que gosta muito de televisão, senta na televisão, os filhos passam, você não olha, pronto. Beta, presta atenção os meninos estão crescendo, presta atenção, os meninos estão crescendo. Do tipo, você chega, o menino chega para você, oi pai, tudo bem, como é que foi no colégio? Gente, sempre pergunta de perguntar. É como se você estivesse sempre cobrando, tu está entendendo? Aí ela me disse uma coisa que eu guardei para o resto da vida no meu coração. Mago, você precisa ser mais leve. Leveza, os filhos da gente gostam de leveza, a esposa, um para o outro gosta da... A casa tem que ser leve. Meus filhos vivem... A gente diz uma coisa assim que é interessante, que muitas pessoas vão lá em casa visitar a gente e tal. Todas as pessoas que vão para lá dizem, meu irmão, é muito bom aqui. Eu gosto de vir para a tua casa, porque aqui na tua casa a gente fica leve. E sabe o que é que acontece? Tem gente que sai incomodado. Sabe por quê? Porque não é feliz. Gente que não é feliz, chegando para você. Ó, se gente que não é feliz começa a andar com você, saia, meu irmão, que é um peso. Porque ela se incomoda com a sua felicidade. A sua felicidade incomoda. É aquela pessoa que chega na sua casa, você está feliz, a harmonia, a diálogo, a transparência, a unidade, que não existe no dela. Então ela olha e diz assim, meu Deus do céu. Aí fica aquela pessoa, você pode prestar atenção, que essa pessoa... olhando tudo, porque a tua felicidade machuca o coração deles, porque ela não conseguiu chegar a isso. Por favor, irmão, passa essa última aí. Desculpa, mas eu precisava falar tudo isso, eu sei que passou um pouquinho do tempo, mas lá vai. A unidade nos leva a protegermos e cuidarmos da pessoa amada, amém? Se eu amo, eu cuido. Se eu tenho compromisso, eu cuido. A unidade nos dá a capacidade de olharmos olho no olho. Eles refletem o nosso interior. Gente, sabe quando é que o casal está dissolvendo a relação? Quando um olha no outro e não sabe mais o que é que o outro chama, o que é que o outro está dizendo. Mas não tem perigo, ela olhou para mim, eu já sei de tudo. Se for com raiva, eu já sei. Se for estiver reclamando alguma coisa, eu já sei. Se for amor, eu já sei de tudo. Por isso, quando eu estou aqui falando, né, de vez em quando eu olho para ela. Que ela já dá, faz a leitura, bate o ponto e já dá, já sai o resultado, sabe? Então, e com os lábios, a gente vai exatamente expressar os nossos sentimentos, o coração. Amém? Aí é uma bolinha de frescobol, mas eu botei um coraçãozinho. Você sabe o que é frescobol, né? Aquele joguinho que se joga na praia e tal, né? É muito interessante. Quem já viu uma partida de tênis aqui? Eu acho que todo mundo já viu, né? Não é isso? Todo mundo já deve ter visto. O tênis é o quê? Você joga a bola para o outro não pegar, não é isso? Você tenta dificultar. O frescobol é o quê? Um jogo ao contrário. A bola não pode cair. Então, você tem duas opções no seu casamento. Ou ser um jogo de tênis ou de frescobol. Ou você pode botar um para torar no outro, é assim, tome essa, não, tome essa, pega essa, não pega aquela, não é verdade? E ver o outro se esforçando, morrendo. Ou você pode dizer, joga e o outro, eu vou pegar para você, amor. Amor, essa é minha, amor. Pá, olha para ele. Isso aqui é bom, gente. Isso aqui é bom na vida da gente. Vou deixar com a Cátia aqui, ela vai dizer que me ama, né? Vou deixar para ver se ela fala alguma coisa aí e a gente depois vai estar orando e encerrando com vocês, amém? Amém, amém. A gente tem algumas dificuldades na relação conjugal. A relação conjugal é a relação mais exigente que o ser humano tem. Porque a gente dorme, acorda, compartilha vida, divide tudo com o outro. E existe um conflito na gente que é colocado pelo inimigo das nossas vidas. E esse conflito gera inimizade entre o homem e a mulher. Por isso que a gente tem que estar atento
a quem nós estamos honrando quando nós somos casados. Porque por várias vezes a gente percebe que nem comunicação, nem transparência e nem unidade acontecem. Por quê? Porque se eu me comunico com transparência, querendo ser unida com o meu cônjuge, na primeira oportunidade que ele tem ou que ela tem, ela passa em rosto as minhas fragilidades e as minhas dores. E a gente precisa entender que a gente está conduzindo um propósito santo que nos foi entregues a seres pecadores e limitados. Mas se Deus confiou a gente o casamento, Ele sabe que se a gente for segundo a vontade dEle, a gente consegue. Porque quando a intenção do coração é para agradar ao Senhor, até as coisas que a gente não consegue, existe um mover sobrenatural do Espírito para remendar aquilo que a gente não conseguiu fazer, para dar suporte àquilo que a gente negligenciou. Então, toda condução da vida do crente tem que ser intenção do coração. Então, a intenção do coração da gente tem que ser para o Senhor. Quando a gente perceber que a gente está sendo sutilmente enganado pela serpente, porque ela continua, queridos, usando a palavrinha de Deus para nos enganar. Ela usa a mesma coisa que ela usou desde o comecinho, que está revelado na palavra. Mas a gente só consegue discernir se a gente estiver conectado em Deus de forma intencional. E é o tempo todo, quando a palavra diz vigiar e orar sem cessar, é vigiar, é uma butuca do olho. E orar é ação. Não adianta só a gente dizer, Senhor, em nome de Jesus, me protege, me protege, me protege, e ficar esperando que Deus proteja. A gente tem que assumir a nossa condição de promover aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual para a gente viver. Então, a gente precisa se posicionar. Não adianta. Muitas vezes eu ouço de Valência que ele tem uma dificuldadezinha de disciplina na alimentação. Aí ele fica, eu fico pedindo tanto a Deus para que Deus me controle. Eu digo, meu amor, Deus não vai fazer isso. Quem tem que fazer é você. Então, a gente precisa entender aonde a gente está falhando, pois já foi consumado, tudo em Deus está disponível para a gente. A gente só precisa tomar posição e se apropriar e fazer acontecer. Porque senão, gente, em nome de Jesus, eu tenho 38 anos de casada, tem um monte de gente aqui que tem um tempão de casados e a gente vive feito joguete nas mãos de Satanás. E a gente sabe que Satanás já foi destruído, que tudo é ilusão, que tudo acontece pela vontade dele porque a gente não faz nada, porque a gente entrega o jogo. Então, que em nome de Jesus nós possamos, nessa noite, nos apropriar do lugar que Jesus já conquistou na cruz para nós. E a palavra do Senhor diz que é vida abundante. E não é para viver no céu, não, porque no céu já vai ser. É para viver aqui, agora. O prazer, a plenitude de viver para Deus. E não viver para a gente, viver para o outro. Não, eu fiz por causa dele. Você tem que fazer por sua causa. Pela causa que é sua nele. E aí você vai conseguir experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lembre que é um desafio. É um desafio e não vamos desistir, não. É o tempo todo, fazendo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de, se vocês pudessem ficar de pé nesse momento, e a gente vai orar, pedir a Deus que Ele possa iluminar nossos corações, né? Mas eu quero ver todo mundo agarradinho, mãozinha dada, no mínimo mão dada. Ou abraçar, se não quiser abraçar, dá pelo menos a mão, né? Depois vai ter aquele beijo, aquele negócio. A performance. Oremos ao Senhor. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Paizinho,
Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra foi lançada aqui em nossos corações, Pai. Cremos que é necessário, Senhor Deus, termos esse tripé, Senhor Deus, essa base, essa estrutura na nossa relação. Comunicação, transparência e unidade. Para que a gente possa ter amor e compromisso, Senhor Deus, numa relação maravilhosa, saudável. Como a gente possa revelar a Tua graça através das nossas vidas, Pai. Sermos, Senhor Deus, a revelação da Tua glória. Eu creio, Pai, que a família, Senhor Deus, é a revelação do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, esposo, esposa e filhos, Senhor Deus, revelando a trindade, o amor, a bondade. Mas, Senhor, temos tanta dificuldade, porque somos egocêntricos, Senhor Deus. Só pensamos em nós mesmos, é um egoísmo. Deus, que nessa noite o Senhor possa tirar dos nossos corações, Senhor Deus, tudo aquilo que não condiz numa relação de casal, Senhor Deus, numa relação familiar. Deus, em nome de Jesus, toma os nossos corações em Tuas mãos. Que haja nesse momento perdão, Pai. Perdão, Senhor Deus, e que haja um novo início, Senhor Deus, um ponto de partida de hoje para frente, que o para trás fique para trás, Senhor Deus, que nele não nos prenda como âncora, e sim a gente seja livre em Ti para viver um novo tempo, tempo de alegria, tempo de paz, tempo de amor, tempo de saúde espiritual, tempo de longanimidade, paciência, Senhor Deus, mansidão, domínio próprio, o fruto do Teu Espírito seja sobre as nossas vidas. Com a autoridade, Senhor Deus, que o Senhor tem me dado como pastor, junto com Cátia, Senhor Deus, na unidade de casal, nós abençoamos cada casal aqui, Paizinho, com toda sorte de bênçãos celestiais, com restauração, com a ressignificação no casamento, com um novo tempo de amor, de paz, de alegria, de esperança, onde juntos eles possam criar os filhos, Pai, num ambiente saudável, num ambiente salutar, num ambiente cheio de alegria, de paz e muita, muita esperança. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que habite dentro dos nossos lares com toda a força e com toda a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Que o Senhor assim nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijinho de máscara mesmo aí. Olha, aquele... Eita, tira a máscara. Minha amiga já tirou a máscara. Tira a máscara.